Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Senhor Deus, recebe esse cântico, Pai, como uma oração. Ensina-nos, Pai, a contemplar a Tua presença. Ensina-nos, Pai, a buscarmos a Tua face. Capacita-nos, Pai, a derramar o nosso coração perante o Senhor. Estamos neste lugar, Pai querido, com o objetivo e o desejo de Te louvar, Te adorar e bendizer. Sabemos que muitas vezes nós temos sido falhos, fracos, pecadores, não merecedores do Seu amor. Mas o Senhor, Pai querido, nos ama de uma forma incondicional. O Teu amor não é atrelado, Pai, às nossas ações, aos nossos pensamentos, mas o Teu amor, Ele é atrelado, Pai querido, ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Um sacrifício, Pai, que nos permite entrar na Tua presença com ousadia, com amor, com temor e tremor. Nos abençoa, Pai, nesta noite. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vive, aquele que reina, aquele que é para sempre e está voltando. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está voltando. Está voltando. Eita, vai soando. Lá, 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 lá. O Senhor está voltando. Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudar em especial o papai e mamãe da Larissa, seu Oscar, dona Wanda, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós somos pequenininhos, tá? Não temos muito conforto, mas nós temos muito amor a dar para vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Estava olhando no histórico. Quanto tempo faz que nós estamos meditando em João? Nós começamos a meditar no Evangelho de João em abril de 2015. Nós estamos quase, não vai chegar a fechar, mas quase 5 anos de uma meditação profunda dentro do Evangelho de João. Comece a orar para que o Senhor possa nos orientar, me orientar no próximo livro, o que nós vamos estar estudando. Segundo a Tua graça e a misericórdia do Senhor, nós estamos iniciando nesta noite Evangelho de João, capítulo 21, você já pode deixar aberto, o último capítulo de João. Nós vamos para o desfecho. Nessa noite, Deus tem separado para você 6 versículos, para que você possa meditar. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Jesus, meu Senhor e meu Deus. Mais do que uma declaração, na verdade, é uma explosão de adoração. Algo que estava retido no coração de Tomé é exposto de uma maneira tão clara como sem sentido. É um contraste muito grande. Te amo, Jesus, é o significado dessa expressão. Tomé rompeu toda dúvida e mesmo sem sabermos se realmente ele colocou o dedo no buraco,
ou colocou a mão no lado de Jesus Cristo, nós entendemos e sabemos que ele se rendeu ao amor de Cristo. O verso que ficou da semana passada foi João 20, 29, que disse-lhe Jesus: porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e contudo creram. Sim, a sua fé, a fé de Tomé, estava baseada num sinal ainda frágil, num sinal ainda frágil. Haveria ainda muito a caminhar, nós temos muito a caminhar, muito ainda a sermos corrigidos, muito ainda a sermos moldados, mas nós já caminhamos um tantinho. Nós só passamos a ouvir novamente sobre Tomé, e é a última vez que se fala dentro da palavra de Deus, em Atos 1,13, no advento de Pentecostes, em que aquele homem ele está lá e ele recebe o batismo com o Espírito Santo. Ali a sua fé foi solidificada, e apesar da falta de referências posteriores, nós podemos ter a certeza de que aquele homem, ele continuou caminhando dentro dos caminhos cristãos, fazendo a vontade do Senhor e provavelmente tendo uma morte violenta como os outros discípulos. Que exemplo temos na figura deste homem, que mesmo com uma fé vacilante, ele estará sentado comigo e com você, junto ao Senhor, num grande banquete celestial que já está sendo preparado. Sim, nós caímos. Eu caio, você cai. Mas nós nos levantamos para a glória, para a honra, louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de hoje tem como título o alimento espiritual de Jesus. Não é o churrasco, não é a coxinha, não é o bolo, mas é um pão celestial, um pão que se inicia a falar lá no Evangelho de João, lá no comecinho, enquanto ele se identifica falando: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim não terá mais fome, quem beber da água que eu dou não terá mais sede. E essa tem que ser o nosso foco para que nós possamos ser satisfeitos nele. Evangelho de João, capítulo 21, nós vamos ler do verso 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 21, versos 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, moços, filhinhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós lemos a Tua palavra, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos na Tua casa, agradecemos pelo privilégio de vivermos nesse país chamado Brasil, em que nós temos, Pai, a possibilidade de estarmos reunidos sem nenhum medo, nenhum temor de alguma repressão armada, seja de pessoas, seja de forças governamentais. E queremos pedir que mais uma vez o Senhor, Pai, fale conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos receber a Tua direção. Sabemos que a Tua palavra é santa e nós pecadores. Mas nós precisamos, Pai, que o Senhor nos dê nesta noite o espírito de entendimento. Que o Teu Espírito Santo nos capacite a ouvir, a entender, e segundo a Tua vontade nós possamos colocar em prática os ensinamentos aqui ministrados.
Peço mais uma vez que sobre a minha vida haja, Pai querido, a Tua capacitação para a glória, honra e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O alimento espiritual de Jesus. As pessoas, elas buscam coisas. As pessoas, elas estão atrás de bens. Muitas das minhas decisões e suas decisões, elas não são pautadas no que Deus quer, mas no que nos privilegia. E isso nos gera dano, nos gera muitas vezes prejuízo. O primeiro versículo que nós vamos meditar, de 6, é João 21:1, que diz: depois disso, Jesus se manifestou de novo aos discípulos, às margens do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. O evangelista continua evidenciando a ressurreição de Cristo e registra que ele novamente apareceu aos discípulos. Mais uma vez, sobrenaturalmente, aquele que havia sido morto, aquele que ressuscitou, ele aparece perante os discípulos. Os discípulos deixaram Jerusalém e voltaram para a Galileia. Em João 20, eles estavam num cenáculo, numa sala, e Jesus aparece no meio deles. Tomé é confrontado. Depois disso eles saem dali de Jerusalém e eles voltam para a Galileia. E o local desta vez é o mar de Tiberíades, que talvez na sua Bíblia esteja escrito o mar da Galileia, é a mesma coisa. São duas formas de você falar, porque era a região da Galileia e o nome do mar era Tiberíades, mas fala assim, o mar da Galileia também. Dois contrastes desde a semana passada. Primeiro, a aparição nova de Jesus Cristo, ela ocorre em terreno aberto, ela não ocorre em local fechado. Segundo, a narrativa não situa um dia preciso, como foi o caso que se falou primeiramente, dizendo no 8º dia. Depois de um tempo, ele especifica em João capítulo 20, verso 19, João 20, verso 16, exatamente que dia que é. Mas aqui ele deixa isso em aberto. E a pergunta que fica é, por que ele não foi específico? Por que Jesus Cristo aqui, através do evangelista João, não é específico? Porque tudo tem uma simbologia. Já não é mais tempo da igreja ficar dentro de um local fechado. A própria palavra grega que fala de igreja se refere a você ouvir e você ir para fora para você pregar o evangelho. Não é para você ficar guardando essa joia, esse diamante apenas para você, mas você falar para fora. E o primeiro simbolismo é, ele apareceu na praia para que as pessoas entendessem que o evangelho tem que ser pregado para fora. A segunda referência, ou o segundo simbolismo, fala sobre o trabalho, que o trabalho tem que ser feito em todo tempo, em todo lugar. Não há uma hora certa, não há um local determinado, mas a palavra de Deus diz que nós temos que falar de Deus a todo tempo. E isso está lá em Lucas capítulo 5, verso 17. Abre aí, mantém aberto, Evangelho de João capítulo 21, e vai lá buscar João 5, 17. Lucas 5, 17? João 5, 17. Falei Lucas? Perdão. João 5,17. Meu Pai, até o presente, continua trabalhando e eu também trabalho. Por que ele apareceu na praia? Primeiro, para mostrar que a palavra de Deus ela tem que ser levada para fora. Segundo, que o trabalho de Jesus Cristo continua e dos discípulos também continua. Não é algo que para. Você não tem férias. É algo que é uma missão para todo o tempo. Segundo versículo, João 21, verso 2. Volta lá, Evangelho de João, capítulo 21, verso 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Agora ele começa a falar, começa a explicar para quem ele se manifestou. Os discípulos, eles estavam juntos, eles não estavam separados. Então a comunidade, apesar de estar meio atordoada, sem saber muito bem o que iriam fazer, eles continuam juntos, eles não estão afastados nem separados. Simão Pedro aparece primeiro, porque ele é a figura central desse capítulo 21, desse texto, e que nós estamos lendo, e também do capítulo 21 inteiro. Ele era considerado um líder,
até pelo versículo anterior, no versículo posterior, quando ele decide pescar. E ele fala: estou indo pescar. E aí aquelas pessoas ouvem a voz dele como de um líder e falam: nós também vamos. A liderança é algo que tem esta função, guiar pessoas. O problema é que muitas vezes a liderança ela guia você a lugares errados. E se você não tiver discernimento, o que acontece é que você vai e cai num buraco. E talvez você morra até literalmente. Tomé é de novo identificado. O primeiro foi Pedro, o segundo é Tomé. É novamente identificado por seus nomes em aramaico e grego, que passou da incredulidade a uma aceitação incondicional a Jesus. Aquele homem que não acreditava, passou a acreditar. A terceira pessoa que é mencionada é Natanael, um homem que sumiu lá em João capítulo 1, verso 45 a 51, ele só aparece agora. E ele era referência do povo de Israel que esperava as promessas. Quando Jesus o encontra, Jesus fala para ele: eis um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro servo, uma pessoa que está realmente esperando a manifestação. E também se fala que ele era um homem de Caná da Galileia, onde ocorreram os 2 primeiros milagres: as bodas de Caná da Galileia e a cura de um filho de um grande sacerdote, de um grande oficial do governo. Nós temos na sequência a apresentação dos filhos de Zebedeu, que são Tiago e João. São 2 pessoas que também fazem parte desse grupo. E finalmente ele cita mais 2 discípulos, mas ele não dá o nome. São 7 os discípulos presentes, não se fala mais de 12. Aonde estão os outros 5? Não se sabe. Não se sabe se eles estão fazendo outra atividade, mas aquele número de 7 pessoas representa uma coisa. Abra aí João capítulo 6, verso 70. João 6, 70. Parte A do versículo, João 6,70. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Aquilo que representava um povo escolhido, agora passa a ser apenas 7. E esses 7, longe de misticismo, longe de numerologia, tarô, esse número 7 representa o número da comunidade que agora eu e você fazemos parte. Não é mais um grupo fechado que representa as tribos de Israel, mas um grupo da qual eu e você podemos fazer parte. Aquele grupo de 7 pessoas representa a nova igreja. A igreja composta por mim e composta por você. Agora é a comunidade de Jesus aberta a todos os homens, ao qual era destinada a sua mensagem. A nova comunidade que reconheceu as suas origens no antigo Israel, agora tem uma missão nova, uma missão universal de levar a palavra e o amor de Deus a todas as criaturas. João 21, 3. João 21, 3. Não sai de... deixa sempre a mãozinha lá no Evangelho de João, capítulo 21. Disse-lhe Simão Pedro, ou melhor, disse-lhes, ele falou para os outros discípulos: eu vou pescar. Eles lhe disseram: nós vamos contigo. Saíram e subiram ao barco, mas naquela noite não pegaram nada. Simão Pedro toma isoladamente a sua decisão, e o que acontece é que ele, como um líder, as pessoas o seguem. Não o grupo todo, mas uma parte dele. O fato de Pedro voltar sua atenção para a pesca parece-nos como sendo inconsistente com o seu ofício determinado por Cristo, e Cristo olha para aqueles homens e fala: eu sopro sobre vocês o Espírito Santo e vocês têm que pregar o meu evangelho. Para que Pedro foi para a praia? Para que Pedro foi para a praia? Ao soprar sobre ele, Jesus ordenou a ele ser apóstolo. Mas nesse momento, ele decidiu dar uma pausa.
ele decidiu dar um break, talvez aguardando o Pentecostes, que Jesus Cristo havia prometido, mas a ação de Pedro, dentro desse período, parece que é uma coisa estranha. O seu chamado, aquele chamado que Jesus Cristo fez a ele no Evangelho de João capítulo 20, parece que ficou apenas como uma coisa para o futuro. Algo como o que aconteceu com Davi, que foi chamado e foi ungido por Samuel, e passou-se dezenas de anos. José também, mais de 10 anos, em que havia uma palavra, havia uma promessa, mas a coisa não se cumpriu, só mais tarde. Então, dentro dessa situação, talvez de desespero, talvez de desacreditar o que estava realmente acontecendo, sem saída, sem saber o que fazer, eles decidem fazer o que é comum a eles, e pescar. Quantas vezes você tem se afastado de Deus, ouve Deus com alegria, chora na presença de Deus, levanta as mãos aos céus dizendo santo, 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 e aí quando vem algum revés, vem alguma dificuldade, você para tudo. Não quero mais, estou cansado, hoje não dá. Foi o que esses homens fizeram. Diferente de Paulo, que em meio à sua missão como pregador, ele voltou sim para as suas atividades comuns, que era fazer tendas, mas nada do que ele fez dentro do seu ofício secular atrapalhou o seu ministério, porque ele entendia que o mais importante é buscar a Deus sobre todas as coisas, e o reino de Deus na sua maior importância, e as outras coisas, o que é necessário, o que é importante, o Senhor acrescenta. Paulo, ele trabalhava, e ele não está estabelecendo uma norma para os pastores e para os líderes. Naquele caso, ele conseguiu conciliar tanto o trabalho dele como o trabalho eclesiástico. Pessoalmente, eu discordo do apóstolo Paulo, humildemente, mas ele e o Senhor. Pedro e seus companheiros, em contrapartida, se entregam inteiramente à pesca. Eles não estão preocupados em pegar o evangelho, estão preocupados em ir para a pescaria, talvez um tempo de lazer. Deus permitiu que eles trabalhassem duramente toda a noite, sem nenhum proveito, com o objetivo de mostrar que quem é poderoso, quem faz o milagre, é Deus. Se eles tivessem apanhado algo, o que veio imediatamente em seguida não teria manifestado tão claramente o poder de Cristo. Mas quando, depois de lutar sem resultado durante toda a noite, são de repente favorecidos com uma grande quantidade de peixes, eles vão ter boas razões para reconhecer a bondade do Senhor, e a manifestação maior de Deus na minha vida e na sua vida ocorre no momento de grandes trevas. Quando a luta está no ápice, quando a dificuldade para você parece que ela é insuportável, é o momento em que você consegue ver mais Deus, a clareza e o brilho de Deus. Se você amanhã de manhã você ligar uma luz, você vai ver que aquela luz ela não ilumina tanto. Mas se você de noite, você ligar uma luz num quarto escuro, você vai ver como aquela luz ilumina. Não é que teve menos luz ou mais luz, simplesmente o ambiente ele te faz propício para que você consiga enxergar melhor essa luz, no caso, enxergar melhor a ação de Deus. Da mesma forma, Deus às vezes prova os crentes para levá-los a valorizarem mais claramente a sua bênção. Se fôssemos sempre prósperos, sempre que puséssemos a nossa mão no trabalho, raramente nós glorificaríamos a Deus ou reconheceríamos a ação do Senhor. Mas quando a luta vem, quando a dificuldade nos acomete e o Senhor ele brilha a sua luz, o nosso coração ele se sente aquecido e envolto por um amor tão forte que é possível nós continuarmos caminhando. Mas quando às vezes trabalham e se atormentam sem qualquer vantagem, se sucede depois de ter melhor êxito, se veem constrangidos a reconhecer agora algo fora do curso ordinário. Aqueles homens pescaram e não pegaram nada. Quando Jesus Cristo fala, ele vai falar logo na sequência, para eles jogarem a rede do lado direito, eles vão conseguir enxergar melhor essa luz. João capítulo 21, verso 4,
Quando já era de manhã, Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não o reconheceram. A chegada da manhã coincide com a presença de Jesus, e aí é mais um simbolismo. É a luz da manhã do Senhor que faz com que todas as coisas elas sejam renovadas. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A presença de Jesus naquela manhã representa isso. Jesus é a luz do mundo e a sua presença é o dia que possibilita trabalhar, realizando as obras do Pai. João 9:4. Evangelho de João, capítulo 9, verso 4. Segura João 21. João 9:4. É necessário, Evangelho de João, capítulo 9, verso 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E aí, o dia é você estar numa condição tranquila. A noite é uma época de luta. Dificilmente você, no calor de uma batalha, você vai lembrar de trabalhar para o Senhor. Talvez você não consiga nem ver Deus. Por isso que ele fala que o dia é o local de trabalho. O modo como Jesus se apresenta difere de ocasiões anteriores. Na comunidade reunida dentro da casa, descrevia-se na forma da chegada percebida com a sua presença no meio deles. Ele simplesmente foi e apareceu. No presente caso, porém, Jesus não chega, mas simplesmente apresenta-se na praia. Sua chegada mencionar-se-á mais tarde na refeição que figura a Eucaristia, lá em João 21:13, em que ele vai servir o pão e o peixe, representando a Eucaristia. A presença na praia é a de Jesus, ao qual os discípulos não puderam ver antes devido à noite. Uma noite que foi criada no próprio coração deles. Jesus apareceu a primeira vez, apareceu a segunda vez, mas mesmo assim eles estão perante Cristo e eles não conseguem reconhecer quem é. Quantas vezes nós não conseguimos reconhecer a figura de Cristo em meio às nossas lutas e às nossas dificuldades? O medo foi criado por eles mesmos. Por eles mesmos. Concentrados no esforço inútil, não reconheceram que reconhecem Jesus quando eles se apresentam. Eles estão preocupados com a pescaria, não com Jesus. Quando o seu foco é o mundo, quando o seu foco são as coisas terrenas, você não consegue ver Jesus. Você não consegue olhar para a cruz. A comunidade se fechou em si mesma e o trabalho sem estar vinculado a Jesus não rende nada. Se você quiser trabalhar, seja para Ele, seja para você, sem que Ele esteja no comando, não vai dar em nada. Buraco furado do bolso, não é demônio. Você ganha 1.000 e vai embora 1.100. Você procura executar um trabalho, um labor diário, e você não consegue desenvolver o trabalho. Parece que tudo fica muito difícil. Como se manifestará pelas palavras de Jesus, os discípulos não sabem qual é o local propício da pesca. Falta-lhes a palavra de Jesus, que deveriam conhecer pelo Espírito, que recorda tudo o que Jesus disse. O Espírito Santo, ele é necessário na minha vida e na sua vida, para nos trazer à memória aquilo que ele já falou. E se você não tem o Espírito, você não consegue lembrar. Na hora da luta e dificuldade, você vai recorrer a tudo, menos a Ele. E você tem que recorrer primariamente a Ele. E o exemplo que eu dou é um exemplo que eu já dei várias vezes. O irmão Cláudio não está aqui, ele ainda está em recuperação, já está em casa. Mas eu lembro que há um ano atrás, mais ou menos, quando ele teve um problema no coração. E aí a Glenda falou assim, vamos ligar para o 193. Ele falou, antes disso, ora por mim. É o reconhecimento de que provimento, a provisão, primeiro vem de Deus. Depois, o movimento secular não é para você ficar parado, não é para você não fazer nada, mas primeiro é Ele. E aqueles homens, eles estão preocupados apenas com a pescaria. Quando seguirem as instruções de Jesus, não só poderão colher frutos, como também encontrarão o próprio Jesus. Mais importante do que a bênção, é o dono da bênção.
E as pessoas, elas estão preocupadas com aquela coisa que ela está recebendo momentânea. Por isso que o jejum é uma coisa interessante de você fazer. Se você não tem um problema de medicamento, de ficar muito tempo sem se alimentar, é ótimo para você fazer um jejum, para você começar a entender que você consegue controlar os seus desejos, as suas vontades. Mas a gente fica naquele afã, naquele desespero, nós precisamos fazer, precisamos comer. E o que acontece é que nós nos acostumamos achando que Jesus Cristo, Ele está à nossa disposição com um estalar de dedos, e não está. Quando aqueles homens seguirem as instruções de Jesus, não só poderão colher frutos, mas também encontrarão o principal, o mais importante, o próprio Jesus. João 21, verso 5. Evangelho de João, capítulo 21, verso 5. Então Jesus lhes disse, moços, em outras versões, jovens, em outras versões, filhinhos, que é um termo que o apóstolo João usa lá na primeira carta, a primeira de João, em que ele trata as pessoas, chama as pessoas de filhinhos. Acaso tendes aí algum peixe? Será que Jesus não sabia? Lógico que sabia. Ele começa a conversa de uma forma carinhosa, é um termo carinhoso, e ele está perguntando, vocês têm o que comer? Vocês trabalharam a noite inteira? E a resposta deles é um seco não. Não. A forma usada para se referir aos discípulos é a palavra moços ou filhos. Com sua chamada ele interrompe o trabalho infrutuoso. A palavra traduzida por peixe não necessariamente é um peixe, é um bocado de comida, uma porção de comida, que é do tamanho de um peixe. Então ela é traduzida como peixe, mas não necessariamente é um peixe. O grupo inteiro está desorientado diante do insucesso. Será que nós esquecemos de pescar, como pescar? Jesus Cristo coloca e confronta eles. E a pergunta, moços, vocês não pegaram nada, não é mesmo? O que ele está falando para eles é, vocês não pegaram nada. Vocês estão usando a força do braço de vocês, o conhecimento técnico que vocês têm, aquilo que vocês aprenderam do pai de vocês, e vocês não fizeram nada. Não pegaram nada. Na verdade, o sentido tem a ver não com a comida. Jesus Cristo, ele não está preocupado com o alimento. Ele está preocupado com o alimento espiritual. O que vocês fizeram com o comissionamento que eu dei para vocês lá no cenáculo, perante Tomé? Talvez ele olhasse para Tomé e falasse, Tomé, você não falou que eu sou seu Senhor e seu amado, e você, em vez de estar fazendo o que eu mandei você fazer, você está aqui pescando? Na verdade, o sentido tem a ver com o alimento de Jesus, que consiste em levar a cabo o desígnio do Pai e dar conclusão à sua obra do homem. É isso que Jesus, na verdade, pergunta aos discípulos, vocês vão deixar o chamado que eu passei para vocês de lado? Vocês vão ficar se preocupando com as coisas da vida? Da parte de Jesus, a obra está terminada. Em João 19:30 ele fala, está consumado. O que eu tinha para fazer, eu fiz. Agora é com vocês. Agora não é mais ele que vai vir aqui fazer. Agora, a grande nuvem de testemunhas da qual nós fazemos parte, nós temos esta incumbência. E Jesus terá pão e peixe, que lhes oferecerá mais tarde, mas eles têm que contribuir. É por isso que ele pergunta, vocês têm alguma coisa aí? A minha parte está feita. Nós temos responsabilidades. O homem, ele tem deixado as suas responsabilidades de lado e tem colhido frutos amargos. Eles têm que contribuir, continuando sua missão e não voltando às suas antigas atividades. Um velho homem mora dentro do seu coração. Tem um ser que está aí dentro de você, que quando Deus fala, faça isso, esse ser fala, faça outra coisa. Ele está aí dentro. Ele não está morto. Talvez ele esteja dormindo. Talvez ele esteja se fazendo de morto, para que quando você vacilar, ele acorde.
Na ausência de Jesus, eles não podem fazer o que Cristo está mandando. O último versículo dessa noite, João 21:6. Evangelho de João, capítulo 21, verso 6. Então ele, Jesus, lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e já não tinham força para puxá-la, por causa da tão grande quantidade de peixes. Embora no ambiente grego houvesse um costume, qual que é o lado bom? É o lado direito. Se você tiver que escolher um lado, escolha o lado direito. Isso era um costume grego, da época da Grécia. Com certeza, Jesus ele não se baseou no costume grego, mas porque ele sabia que ali havia um cardume de peixes. Ele dá ordem, e o que acontece é que aqueles homens o obedecem. Por que ele deu a ordem? Porque ele sabia onde estavam os peixes. Ele, como autor da vida, ele fala: chove hoje, não chove hoje. Aconteça isso, não aconteça aquilo. Ele controla todas as coisas. A vontade de Deus é uma vontade soberana, em que nenhum homem, nenhum ser tem como fazer. Nada contra. O que é impossível para o homem, é possível para Deus. Não há ninguém que possa ir contra os desígnios do Senhor, e Jesus vai lá e joga a rede do lado direito. Uma curiosidade, não precisa abrir não, lá em Lucas capítulo 5, capítulo 5, acontece algo semelhante. E a pergunta que eu vou fazer para você é: como é que esses homens não perceberam que a situação era a mesma? Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos de 1 a 11, se você quiser acompanhar, fique à vontade. Aquele homem, deixa eu só achar a passagem certinha. Verso 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Ele estava pregando e havia uma grande multidão. E as multidões se assentaram. Verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. O mesmo que está ocorrendo em João 21:6, apareceu lá em Lucas capítulo 5, verso de 1 a 11. Mas aqueles homens, por que eles jogaram? A pergunta é: por que eles, não reconhecendo Jesus, eles obedeceram aquele homem? Eles estavam cansados. Provavelmente começaram a trabalhar por volta das 18 horas, e já era por volta das 5 da manhã, sei lá. Já tinham trabalhado quase 12 horas ali naquele mar. Joga a rede, recolhe rede, não pega nada, aquele cansaço. E a pergunta é: por que eles obedeceram a Jesus? E aí o que vem à mente é apenas a figura dos discípulos de Emaús, que quando estão voltando com Jesus não reconhecem Ele, mas o coração deles arde. Eles sabem que tem alguma coisa diferente. Talvez Jesus não se manifeste fisicamente para você, mas você sente aquela presença ao seu lado. Mas como Pedro poderia passar pela mesma situação e o mesmo diálogo que nós lemos em Lucas capítulo 5, versos de 1 a 11, sem reconhecer Jesus? Especificamente, por que Pedro não reconheceu? Coração duro. Não estava curado ainda. Ele havia negado Jesus Cristo 3 vezes. E apesar de Jesus ter aparecido perante ele 2 vezes, ele ter sido chamado e olhado o sepulcro, todas as coisas aconteceram, Pedro estava ali, o coração dele ainda não estava curado. Por isso que ele é o centro desse capítulo. A gente vai ver a ação de Deus na cura daquele coração. Um coração que talvez seja ferido como o seu, em que a palavra de Deus ela vai trabalhando
E aí vai purgando aquela podridão, aquela sujeira no seu coração, até que o seu coração, ele deixe de ser um coração de pedra para ser um coração de carne. Até lá, você vai continuar sendo imerso nesse óleo espiritual, comendo deste pão espiritual, até que você tenha o seu coração renovado. Não é o caso de Pedro. Os discípulos tinham trabalhado com empenho, contudo não hesitam em lançar a rede novamente para um novo teste, para que não negligenciem qualquer chance. Nos é ensinado que nós não devemos nos desgostar da nossa vocação, quando a coisa está difícil. Profissão, quando alguma coisa der errado, continua caminhando. Casais casados, deu errado, não está legal, continua caminhando. Nós não podemos abandonar. Aqueles homens, dentro de uma improvável situação, eles falaram assim: nós vamos tentar mais uma vez. E esse é o chamado cristão: eu vou tentar mais uma vez. É nos ensinado que não devemos nos desgostar da nossa vocação, só porque o trabalho que empreendemos parece ser improdutivo. Aqui Cristo exibiu duas provas do seu poder divino. Primeiro, Ele permitiu que aqueles homens pescassem uma grande quantidade de peixes. Segundo, Ele não permitiu que as redes se rompessem. O Senhor, Ele nos prepara para o desenrolar dos versos posteriores e nos exorta a sermos firmes e perseverantes. A mensagem desta noite é: ser firme e perseverante. Em quê? No alimento espiritual que Deus tem para você. A necessidade que você tem de diariamente ter contato com as Escrituras é o que vai definir se você vai continuar caminhando ou se você vai literalmente morrer na praia. Uma coisa é certa, tudo tem um propósito. Romanos capítulo 5, abre aí. Logo depois de Atos, nós lemos esses versículos pela manhã. Nós vamos ler agora novamente. Romanos capítulo 5, versos 3, 4 e 5. Em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades, você tem que entender essa dinâmica. E não somente isso, mas também nos gloriamos, nos alegramos nas próprias ou nas nossas tribulações, sabendo que a tribulação, a luta, a dificuldade, ela produz em você perseverança. Você vai mais longe, você consegue ir mais longe. E a perseverança, a experiência, uma experiência que é para que você, quando estiver passando por uma luta igual ou semelhante, você tenha um procedimento diferente. E quando você olhar o próximo passando pela luta e dificuldade, você possa ensiná-lo como agir. E a esperança, e a experiência, a esperança que Jesus, Ele está voltando. Você não está passando em vão. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Há um fim determinado para você. Você não consegue ver. Você olha para uma situação toda e você fala assim: não tenho saída. Quando for o momento, a luz ela vai se acender. E se ela não se acender aqui, na glória, você vai passar toda a eternidade sem dor, sem pranto e sem ranger de dentes. O que aqui fala-se de 80 anos, 90 anos, 100 anos numa ditosa velhice, nós estamos falando em uma eternidade na presença do Senhor de uma forma plena e maravilhosa. Amém, queridos? Eu queria cantar Jesus está voltando, mas eu não lembro de cabeça. Alguém sabe? Ninguém sabe? Pega no celular aí. Eu não quero tirar o meu que está gravando. Se você tem um celular, digita aí para você me ajudar a cantar. E eu quero que alguém me empreste o celular aqui para eu poder
cantar junto com vocês essa música. O rei está voltando? É que eu tô com Jesus e está voltando. Por favor. Se você não sabe, curva a sua cabeça. Se você tem como você ler, cante comigo. O importante é você ouvir esta música como uma oração. Não vou cantar ela inteira, não. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Mais uma vez, só estrofe. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Senhor Deus, te adoramos, te bendizemos, porque apesar de não termos a certeza de uma vida plena aqui na terra, nós podemos ter a certeza de que o Senhor está voltando e que quando a trombeta tocar, nós poderemos ouvir como a voz do bom pastor que chama as suas ovelhas, e como uma ovelha que conhece a voz do seu pastor, nós iremos te seguir por toda a eternidade. Pai, nos sustenta, Pai, enquanto nós estamos ainda confusos, estamos ainda indecisos, estamos ainda, Pai querido, passando por lutas e dificuldades que nos cegam o olhar para a cruz. Nos abençoa, Pai, nos constrange a cada vez mais louvarmos, adorarmos e bendizemos o Teu nome, mesmo em meio a lutas e dificuldades, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças